Descobri que minha namorada tem um marido e agora quero contar para ele. Estive envolvido em um caso. Na verdade, minha namorada tem tido um caso comigo nos últimos 4 meses. Não vou entrar em detalhes, mas me sinto horrível e enojado. Sempre odiei traição e nunca quero que nada de bom aconteça com traidores. Mas agora, me envolvi nisso, e está me consumindo vivo. Então, há 4 meses, conheci essa mulher, ela tem 29 anos, na minha academia, e nos conectamos instantaneamente. Ao longo de 4 meses, nos tornamos um casal, saímos em muitos encontros e tivemos relações várias vezes. Eu era virgem antes de conhecê-la. Nunca tive uma namorada ou algo do tipo, e realmente senti que a vida finalmente começou para mim, e que as coisas melhorariam. Tenho 24 anos, antes de conhecê-la, sempre me senti rejeitado e estranho por causa da minha falta de sucesso em namoros e relacionamentos. Outro dia, por acaso, descobri que ela tem um marido, e queria me enterrar no momento. Me senti tão mal que não consigo colocar em palavras. Ela queria fazer o ato depois de termos um encontro, mas menti e disse a ela que não poderia naquele dia porque tinha algo planejado. Cheguei em casa e estava envergonhado de mim mesmo. Consegui encontrar o marido dela nas redes sociais, e tenho estado em dúvida sobre querer e como revelar tudo. Guardei todas as nossas conversas, fotos e até tenho alguns recibos dos nossos jantares. Conversei com minha mãe sobre isso, e ela me disse que, já que consegui encontrá-lo e tenho evidências, deveria informá-lo. Minha mãe me disse que ele merece saber, e se dependesse dela, teria revelado tudo, mas me disse que é minha decisão. Sinto que essa mulher brincou tanto comigo quanto com o marido dela, e agora me odeio. Atualização final. Curto e direto ao ponto. Usei uma conta falsa e anônima para enviar a ele detalhes e algumas fotos. Também disse a ele que tenho mais evidências que gostaria de compartilhar. Ele não respondeu até ontem, quando disse que queria saber mais. Hoje, enviei tudo para ele e expliquei tudo detalhadamente. Acontece que ele já suspeitava dela sobre a traição, só não tinha provas. Ele não estava bravo ou triste. Ele estava apenas decepcionado. Ele também pensou que eu seria mais velho. Ele disse que não me culpa, não foi minha culpa. Ele me disse que me deve muito porque queria contratar alguém para descobrir se ela estava realmente traindo, então na verdade economizei tempo e dinheiro para ele. Depois que expliquei tudo, ele estava principalmente aliviado e me agradeceu por ajudá-lo e perguntou se havia algo que pudesse fazer para me recompensar. Eu disse que ele deveria ajudar alguém que precisasse, e isso nos deixaria quites. Ele me agradeceu, disse que eu sou um cara legal, e foi basicamente isso. Ele vai entrar com o divórcio, caso alguém esteja se perguntando. Já faz alguns dias agora que não ouço falar da minha ex, e tenho quase certeza de que ele não disse a ela de onde obteve todas as provas, porque ela não me ligou para reclamar. De qualquer forma, a bloqueei em tudo depois da minha conversa com o marido dela, e é hora de seguir em frente. Experiência ruim para um primeiro relacionamento, mas o que você pode fazer? Meu namorado está indo em uma despedida de solteira com um monte de mulheres. Meu namorado tem uma melhor amiga que é mulher. Ela recentemente o convidou para ser um homem de honra em seu casamento. Ela também tem uma madrinha de casamento. Um dos meus melhores amigos também é homem. Ambos estamos bem com relação a ter amigos do sexo oposto. Mas eu não mando mensagens para o meu amigo homem diariamente e não fico conversando com ele o dia todo. Nós nos falamos ocasionalmente, saímos ocasionalmente e eu sempre tento incluir meu namorado nos encontros. Meu namorado sai para tomar drinks com suas amigas mulheres e nunca me convida. Agora, ele foi convidado para uma viagem de despedida de solteira. Um fim de semana com um monte de mulheres e bebidas. Isso me deixa extremamente desconfortável e eu mencionei isso. Além disso, nunca tive nenhum sentimento romântico em relação ao meu amigo homem. Ele admitiu ter tido sentimentos por sua amiga no passado. Ele minimiza isso e age como se eu estivesse exagerando. Se eu fosse em uma viagem de despedida de solteiro com um monte de caras por um fim de semana, tenho certeza de que ele não ficaria bem com isso de jeito nenhum. Edição, senhoras e senhores. De todas as formas, agradeço por ambos os pontos de vista. Estou apenas sendo insegura ou você também não ficaria bem com isso? Atualização. A bateria do carro dele estava descarregada quando ele tentou sair ontem. Depois, ele teve um pneu furado bem antes de chegar em casa. O karma pegou ele. Ok, eu sei que essa não é a atualização que você quer, mas é hilário. E sim, sou uma idiota por dizer isso. Vou tentar atualizar de verdade em breve. Atualização final. Tivemos a chance de conversar profundamente. Na verdade, ele me fez sentir muito bem sobre tudo. Acalmou meus medos. Disse que ficou bêbado e chorou para todas as meninas sobre o quanto me amava. Comprou-me uma camiseta fofa. Tudo certo, né? Plot twist, descubro um dia depois que o noivo da noiva apareceu sem avisar na cabana. Não era uma viagem de despedida de solteira. Eram literalmente só os dois. Não preciso dizer que estou solteira.
Sem ideia se o casamento ainda vai acontecer. Bloqueei todo mundo. Meu ex-namorado era para ser o padrinho do casamento. Então, que diabos? O que está acontecendo? Parece que a vida dele está desmoronando agora, então vou deixar o karma continuar resolvendo isso. Acho que ele perdeu o emprego porque não pôde comparecer devido aos problemas com o caminhão e provavelmente terá que se mudar para a casa da mãe. Inicialmente estávamos falando sobre ele se mudar para morar comigo. Tudo isso aconteceu na última semana. Ufa! Sou babaca por dar um esporro em uma criança mal educada, fazendo com que a mãe dela brigasse comigo? Eu, 25 anos, mulher, trabalho em um estábulo. Nas manhãs de sábado, temos grupos de iniciantes para crianças que querem começar a andar a cavalo. Elas e seus pais se reúnem por cerca de 1h30 todos os sábados. Quando as crianças têm sua primeira aula, eu ensino as 3 primeiras regras que devem ser seguidas o tempo todo. 1. Não correr nos estábulos e perto dos cavalos. 2. Não gritar nos estábulos. 3. Nunca, jamais se aproximar ou ficar atrás de um cavalo. Este novo grupo teve sua terceira aula hoje. Normalmente, as crianças são muito boas em seguir as regras e ouvir o que eu digo. Se não seguem, seus pais geralmente intervêm e os fazem se comportar. Mas tenho esse menino que tem sido um problema desde o primeiro dia. Ele é barulhento, corre e é muito disruptivo. Após a primeira aula, chamei a mãe dele de lado e pedi que ela ajudasse a mantê-lo calmo e, se ele não estivesse me ouvindo, seria muito útil se ela o repreendesse. Acho que ela não ouviu, pois na semana passada tivemos os mesmos problemas. Desta vez, eu disse a ele que, se ele não me ouvisse, não poderia montar nos cavalos. Ele fez birra, e ela não ajudou. Hoje, eu estava temendo ensiná-lo e não sei se minha paciência está se esgotando ou se ele estava pior do que o habitual, mas estava me deixando louca. Em certo momento, ele correu em direção a um cavalo a toda velocidade, que estava de costas para ele. Antes que ele pudesse se aproximar demais, consegui agarrar o braço dele e pará-lo. Acho que o agarrei um pouco forte, porque ele gritou. Sua mãe veio até mim furiosa, pegou seu filho e me disse para não tocá-lo e como ousava fazer isso com ele. Eu disse a ela que ele é um perigo para si mesmo e para os outros. Ela discordou e discutiu comigo, e nesse ponto estou cansada e digo a ela que se ele se machucasse ou pior neste estábulo porque assustou um cavalo, seria culpa dela. Ela pegou seu filho e saiu furiosa. Os outros pais parecem aliviados com o fato de que ele provavelmente não voltará, mas quando conto sobre isso a alguém, me chamam de maluca por dizer isso a uma mãe. Eu estou errada? Continuação daqui a 10 minutos. Não esquece de seguir o perfil do Lobinho do Reddit para acompanhar mais relatos como esse. Sou babaca por dar um esporro em uma criança mal educada, fazendo com que a mãe dela brigasse comigo? Parte 2. Atualização. Na segunda-feira depois de tudo isso, meu chefe, o gerente do estábulo recebeu uma ligação da mãe. Ela estava furiosa, exigiu o dinheiro de volta pelas 3 lições, etc. Eu tinha explicado tudo para meu chefe antes, então ela disse à mãe que ela não receberia seu dinheiro de volta, pois concordou com isso quando inscreveu seu filho nas lições. Ela também disse que, como seu filho era um perigo não apenas para si mesmo, mas para os outros, ele não era bem-vindo de volta. A mãe ficou doida e gritou um monte de obscenidades antes de desligar. 2 semanas calmas se seguiram antes da coisa ficar feia. A primeira coisa que aconteceu foi que chegamos ao estábulo de manhã e descobrimos que todos os pôneis haviam saído de seu pasto. Os pôneis são de livre acesso, basicamente estão fora 24 horas por dia. De alguma forma, eles escaparam e felizmente estavam apenas pastando na floresta perto do estábulo. Pensamos que talvez um animal selvagem tivesse entrado no pasto e os assustado, um alce talvez? Embora geralmente não tenhamos lobos por aqui, eles costumam ser vistos por perto, então não é impossível. Verificamos a cerca, a consertamos e tudo ficou bem. Não pensamos muito sobre isso. Até que piorou. Uma noite, alguns dias depois, recebi uma ligação informando que a casa de fora onde os pôneis costumavam dormir estava pegando fogo. Foi assustador. Felizmente eles não estavam na casa quando isso aconteceu, mas alguém queria machucá-los. Não dava para ver nada no pasto à noite, então você não podia ver que eles estavam do lado de fora. Naquele dia, compramos câmeras e notificamos a polícia, é claro, mas eles não puderam fazer muito. Eles nos disseram que provavelmente foram algumas crianças que fizeram isso, já que incêndios foram causados em lixeiras e um galpão de jardim recentemente. Instalamos as câmeras e nos revezamos ficando no estábulo à noite. Nada realmente aconteceu por 1 semana e meia, então paramos de ficar lá. Alguns dias depois, cheguei de manhã e encontrei cortes em alguns dos cavalos. Alguém tinha entrado no estábulo à noite e machucado os cavalos. Liguei para meus colegas e para a polícia e quando assistimos às filmagens das câmeras, havia um homem entrando e saindo do estábulo. Adivinha? Era o marido da mãe louca. A polícia o prendeu, então espero que eles dois tenham o que merecem. Foram algumas semanas bem malucas e estou bastante cansada. Mas estou bem e os cavalos estão melhorando também.